Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e português quando o assunto é empreendedorismo, alta performance e tudo que permeia esse universo. Então, antes de mais nada, vou apresentar aqui os nossos patrocinadores, como de praxe, agradecer o patrocínio aí da Aidence, agência de marketing performance. Se for o momento do seu negócio alavancar as vendas através de canais digitais, nós estamos aqui para isso. Usamos canais como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads para ajudar a crescer o seu negócio. Então, se for o momento do seu negócio, vai lá em www.aidence.io e deixa o seu contato que a gente entra em contato com vocês e marca aquele papo para entender se é o momento do seu negócio. Estou aqui com um convidado super especial, Anselmo Vasconcelos. Muito obrigado boa noite. por aceitar o convite. Olá, obrigadíssimo, eu é que te agradeço. Seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui contigo. Bora lá, Tamo juntos. conversar, vamos nisso. Boa. E eu tenho por padrão, Anselmo, perguntar quem é o convidado na forma que ele gosta de se definir. Quem é o Anselmo Vasconcelos? Olha, o Anselmo Vasconcelos, eu de formação sou médico-dentista, não é? Eu formei-me em medicina dentária já há alguns aninhos. Sou empreendedor há 20 anos na área da saúde, não só na clínica que tenho neste momento. Sou fundador da Angel Smile Clinic, que é uma clínica de estética da medicina dentária. Já estamos com uma presença nacional e recentemente lancei a minha mentoria, a minha consultoria a título individual, a minha marca pessoal, Anselmo Vasconcelos. Boa. e a minha empresa de investimentos, que é Kensho Investments, onde nós investimos também em empresas na área da saúde e fazemos investimentos em real estate, em imobiliário. Portanto, é aqui uma nova aventura que me está a trazer imenso prazer e gostei imenso. Brutal, e a gente vai falar de cada uma delas, mas eu gostei que você falou que você é há 20 anos empreendedor, então você empreende desde os 10 anos, como é que é isso? Nada disso, eu já tenho 42 anos, eu abri a minha primeira clínica aos 22 anos e desde então estive sempre. Sim, eu era estudante de medicina dentária, terceiro ano, e estava a abrir, nas férias de verão, abri com um sócio a minha primeira clínica dentária, o meu primeiro negócio da área da saúde. Contratei inclusivamente professores meus para trabalharem comigo. Foi uma aventura espetacular. Fiz muita asneira, fiz muita coisa mal feita, mas também fiz muita coisa bem feita, e começar cedo para mim foi fundamental. E isso é totalmente fora do normal, entre aspas, do que aqui a gente vai falar de empreender na área da saúde. Então a gente está falando de outros profissionais da saúde que também têm o sonho de empreender. No seu caso, você nem era um profissional da saúde ainda, você estava era um projeto de ser e já estava se tornando empreendedor. Eu, na verdade, mais do que ser profissional da área da saúde, sempre sonhei ser empreendedor. Mentalmente eu sou empreendedor desde que me conheço. E se me perguntarem, porque já me perguntaram, quando é que foi o momento, quando é que o que é que aconteceu? Não sei. É desde miúdo, desde que me lembro que eu quero trabalhar, quero ser empreendedor, quero ter os meus negócios, quero desenvolver, quero criar e quero fazer coisas. A área da saúde surgiu porque fui desenvolvendo isto no meu percurso académico, não é? Mesmo ainda no secundário, direcionei-me mais para a área da saúde, gostava da área, e lá está, e juntei as duas coisas. Brutal. E foi por aí. E assim, a gente fala em empreender na área da saúde, então ter uma clínica, por exemplo, é como... Assim, eu vim do digital, né? Sempre empreendi na área digital, então o custo para se iniciar é pequeno. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter coragem, você precisa ter estofo, né? Pra também aguentar as porradas que vão vir. Mas no seu caso, tem um custo associado um pouco maior, né? Você começar uma clínica, tem ali custos fixos associados. O maquinário de um dentista, né? De um médico dentista é super caro. Então, como que foi isso pra você? E como que isso é na prática, até pra quem tem essa vontade, assim, fica imaginando o quão caro deve ser isso. E qual que é a sua visão sobre? Na área da saúde, estética, bem-estar, estamos a falar de clínicas, existem várias tipologias e existem vários graus de investimento. Tu podes ter investimentos maiores, investimentos menores. Logicamente, na dentária o investimento é grande. O que acontece? Na maioria das vezes, os pais ajudam os filhos que acabam portanto, a sua formação a montar a primeira clínica. Isto acontece em muitas situações e por isso é que é preciso trabalhar mais o empreendedorismo na área da saúde, porque não há formação específica para formar empreendedores. Há sim pessoas que até são muito bons profissionais de saúde que depois acabam por ser empreendedores porque querem ter a sua clínica própria, querem ter a sua forma de trabalho. Isto acontece muito, portanto, de haver ali o pai que patrocina o filho. Sim, Family Friends, que a gente chama. Primeiro, a rodada de investimento é Family Friends. Eu fiz um pouco ao contrário. Lá está, como eu te disse, eu queria ser empreendedor e então eu fui à aventura, eu fui procurar e eu apresentei
o projeto montado ao meu pai, já com investimento aprovado. Fiz uma aventura, montei um plano de negócios. Boa. Na altura que eu fiz, eu dediquei as minhas férias de verão num mês. Eu montei um plano de negócios há 5 anos. Eu procurei localizações e eu bati à porta dos bancos. Ninguém quis te dar. Porque Não, quiseram. Eu bati até me darem, mas estamos a falar há 20 anos atrás. O acesso ao crédito era mais fácil. Logicamente que o meu pai foi lá assinar. Sim. Ok, sou fiador, caso corra mal. Mas eu montei o projeto todo, eu levei o projeto a financiamento e eu trouxe o financiamento para mim e só apontei ali, está aqui o projeto montado, o banco já aprovou. Mas eu preciso da tua assinatura. E fui à aventura. E foi a minha primeira aventura. Boa. E foi a minha primeira aventura. Portanto, é sempre possível. Então possível. Mas o seu, no caso, no contexto familiar já tinha empreendedores? O meu pai é empreendedor. Sim. O meu pai ok. é empreendedor. O meu pai tem imensos negócios, desde que eu o conheço, tem imensos negócios. Isso já te inspirava? Sim. Na construção, máquinas de jogos, portanto, tem exploração de uma série de negócios e não tem nada a ver com a saúde. Absolutamente nada a ver com a saúde, mas o bichinho foi ali. Boa. Foi ali que começou. Eu fui ouvindo aquilo desde que nasci, não é? E fui captando e o gosto veio de certeza que veio dali. Sim. E assim, às vezes é até um desafio maior para quem tem já um contexto onde na família já existe um exemplo, no caso até o pai. Assim, eu vejo por colegas que têm esse mesmo cenário. E assim, superar o pai parece algo muito distante, ainda mais quando o pai é assim, bem-sucedido, empresário e tal. Você tinha essa vontade, não era de provar alguma coisa nesse sentido? Porque é interessante bater esse papo, porque eu vejo que tem pessoas nesse cenário e ela tem 2 caminhos na minha visão. Tem aquelas que se acomodam, por achar que está garantida, e tem aquelas que se sentem intimidadas pelo sucesso do pai. Como é que foi isso para você, assim, em termos pessoais? O meu pai e a minha família é de empreendedores, mas eu vi este crescimento a acontecer, João. Eu vi desde miúdo o esforço do meu pai. Nós começamos com uma casa que era pouco maior do que este estúdio e nós, para irmos à casa de banho, tínhamos que sair da casa porque a casa de banho era fora da casa. Portanto, nós crescemos. Você viu todo o nós crescimento. Vimos tudo isto crescer. E eu quis aquilo para mim. Não era pelo facto de superar, mas era pelo facto de fazer, de construir. Estás a perceber? Brutal. Aquele poder de nós percebermos o desafio, percebermos as dificuldades, percebermos a escassez que existe e lutarmos contra isso para conseguirmos alguma coisa, e a constante que é preciso aplicar, o esforço que é preciso meter, isto excita-me imenso, dá-me muita pica. Sim. E eu intitulo-me como growth, quero estar em constante crescimento. Eu não me acomodo, eu não gosto de estabilidade, eu gosto de desconforto, eu gosto de crescimento. Imponho-me objetivos, antes de chegar aos objetivos, já estou a corrigir porque quero maiores. Estás a perceber? Sim. Portanto, é uma constante vontade de crescer. Isto define-me. E foi um bocado daquilo que foi a minha infância, que eu vi crescer, gostei daquilo que vi, não é? E construí o meu caminho. Isso é brutal. E aí, com certeza, nesse caminho você teve bastantes desafios, principalmente porque é uma área muito delicada no sentido de ser uma área tradicional, é uma área cheia de imposições, certo? E aí eu queria entender, e uma das coisas que eu sempre faço aqui na conversa com os empreendedores é entender quais foram as principais dificuldades para a verdade nua e crua, né? Onde que realmente também ali onde que é complicado quando se escolhe essa jornada, essa trajetória. Primeiro, há muitas dificuldades. Há dificuldades, inclusivamente, no mindset global da área da saúde, não é? Tu pensas na área da saúde, logicamente que existe ética, nós temos que cumprir com a nossa ética de ontologia, nós somos cuidadores de saúde, Claro. Nós somos cuidadores de pessoas, ok? Mas isto não implica que nós não sejamos, ao mesmo tempo, empreendedores. E isto não implica que o nosso negócio não tenha que dar dinheiro, lucro. Mas este mindset não está incutido na maioria das pessoas. Estás a perceber? Então o que é que acontece? A maioria das pessoas não é formada para ser isto, se calhar foge um bocado da pergunta que tu me fizeste, mas eu já vou passar para lá. Não, mas faz sentido. A maioria das pessoas não é empreendedora, acaba por estar à frente de uma pequena empresa na área da saúde
E isto faz com que o mindset global de pequenos empreendedores na área da saúde não seja um mindset empreendedor. É um mindset que se baseia apenas na ética e na deontologia, que é muito correta, mas que faz com isto com que a sua empresa não seja saudável. Porque uma empresa na área da saúde tem que ser saudável na mesma. Uma empresa na área da saúde tem que ter performance na atração. Uma empresa na área da saúde tem que ter performance comercial. Uma empresa na área da saúde tem que ter performance de financeira. Claro. E isto é esquecido pela maioria. E este mindset, o que me fez, a primeira coisa que me apareceu foi esta sensação que eu tinha que eu era diferente dos outros. Porque eu tinha estas preocupações. E a maioria das pessoas acha que isto é um crime. É como se fosse lucrar em cima da doença dos outros. É um crime atrair pessoas na área da saúde. É quase visto como sendo um crime. Tu não podes atrair, porque um médico, um dentista, alguém não faz publicidade. E, logicamente, existem inclusivamente legislação que limita a forma de fazer. E lá está, ética e deontologia outra vez em cima. E deve ser respeitado. Mas isto não nos pode castrar. E o que acontece? A maioria das pessoas, até ao fazer isto, acaba por prejudicar a qualidade dos tratamentos com que faz. Pensa comigo. Alguém que não faz atração, alguém que não trata bem a parte comercial da sua empresa na área da saúde e alguém que não tem performance financeira vai ficar com uma clínica cada vez menos saudável. À medida que a clínica vai ficando menos saudável, porque não existe dinheiro, não há libertação de dinheiro, não é? A empresa não liberta fundos. O que é que vais acontecer? Tu vais começar a perder qualidade. Tens que tomar opções. Começas a comprar materiais de segunda. Acontece. Não venham dizer que não acontece. Quando tu começas a não ter dinheiro, eu tenho que arranjar forma de a empresa tem que subsistir. E então começas a comprar materiais de segunda, começas a pagar pior aos teus profissionais, não investes na remodelação, não investes no espaço, não investes na experiência, no ambiente, não investes em absolutamente nada. E quando tu não investes, aquilo que tu entregavas de experiência e de tratamento piora. Então, se piora, o que é que tu acabaste de fazer? Aquilo que era o teu conceito de eu não vou fazer isto porque estou a comprometer a minha ética e a minha deontologia, acabaste de fazer exatamente isso. Que é, comprometeste a qualidade dos teus tratamentos porque não tornaste a tua empresa na área da saúde saudável. E por isso é que é emergente que hajam mais mentes empreendedoras na saúde em Portugal. Porque tu tens mentes empreendedoras nos grandes grupos, independentemente da área, mas depois os outros não fazem face. E quando tentam fazer face, vão-se abaixo, e quando se vão abaixo, a qualidade da saúde em Portugal piora. Pois. E por isso é que fazem falta mentes empreendedoras. Que apostem em nichos específicos, que saibam exatamente a persona, a pessoa com quem querem trabalhar e para querem onde é que se diferenciam, onde é que conseguem ser melhor do que os grandes grupos, comunicar só para essas pessoas, nichar ali e serem os melhores naquilo. E entregar uma experiência. Entregar uma experiência inesquecível. Brutal. Aí sim, aí é que eu acho que é preciso que os pequenos empreendedores perceberem que têm espaço no mercado da saúde em Portugal e têm que começar a trabalhar estas coisas que não são complexas, são simples. Ok, dão trabalho, mas logicamente é passo a passo, tu não precisas ver o fim do túnel, precisas de saber qual é o teu próximo passo. E se deres o teu próximo passo bem dado, tu estás a caminhar no sentido certo. E o sentido é o mais importante. Mais importante que velocidade. Velocidade também é, mas o sentido é o mais importante. E começas a caminhar no passo certo, no sentido certo. Totalmente. E como é que vocês na Smile fazem isso na sua visão assim hoje? Porque essa é uma visão que você adquiriu também com o tempo, provavelmente. Lá está, é como eu te estava a dizer. Eu se calhar sou primeiro empreendedor e depois profissional de saúde. Portanto, eu já entrei na área da saúde com esta visão e fui aprofundando esta visão. Eu estudei marketing, eu estudei vendas, eu estudei gestão financeira, estudei tudo isto para eu ser não só um bom profissional, porque eu isso tirei o curso. Tirei o curso de medicina dentária para ser bom profissional e não foi só esse curso, tirei outras formações depois, fui-me formando constantemente para ser o melhor profissional naquilo que eu mais fazia, que era cirurgia. Mas eu não esqueci o facto de eu ser empreendedor, de eu ser o gestor daquela empresa e para isso eu também tinha que ser o melhor.
eu não gosto de ser segundo melhor, eu tinha que ser o melhor. E procurei sempre, e li, e fiz formação de gestão em unidades de saúde, e fiz MBA, e fiz uma série de coisas para tentar cada vez saber mais. Juntei-me das pessoas certas, Construir um time de alta performance. Exatamente. E fui construindo. Demorou, mas fui fazendo. E é assim que eu acho que o caminho tem que ser feito. Não, isso é muito interessante e, assim como várias áreas, né, eu vim da formação de gestão, já era muito claro para mim que era algo que eu queria seguir, mas eu vejo que muitas áreas onde tem essa necessidade de ter mais input sobre a forma de se empreender naquela área. E eu vejo que essa também é uma latência grande na área da saúde, como você mesmo trouxe aqui. Mas na sua visão, isso é sanado como? Né? Porque também a gente trazer o problema faz sentido, porque é preciso as pessoas ficarem conscientes dele, mas a gente discutir um pouco do que seria a solução para isso também é interessante. No seguinte formato, na faculdade, cursos paralelos, o que você acha onde que a pessoa vai buscar esse conhecimento para ser uma boa empreendedor na área da saúde, na sua opinião? Para seres um bom empreendedor na área da saúde, tens que ser um bom empreendedor. Portanto, aqui não é necessariamente ser a área da saúde ou não. Eu acho que a área da saúde está limitada em termos de mindset. E o problema principal em mindset é começar a ouvir fora daquilo que são os velhos de Restelo. Os velhos do Restelo na área da saúde. A forma de ser antiga não deve ser limitante àquilo que é a nova forma de fazer. E a nova forma de fazer é mantendo esta ética que eu falo constantemente e acho que é importante. Mas começar a abrir horizontes, começar a mexer em mindsets. Portanto, eu acho que a maioria das pessoas que são jovens devem ouvir e procurar. E procurar soluções. Existe no mercado já muitas coisas que te podem transformar num melhor empreendedor. E depois existem, logicamente, pessoas que já fizeram este caminho e eu sou uma delas. Eu agora estou a trabalhar mentoria, estou a trabalhar consultoria, porque eu acho que primeiro é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de formar e eu gosto de ensinar. Boa. Mas depois, João, porque realmente eu acho que posso ajudar muito mais pessoas, inclusivamente pacientes, sim, do que eu estar tanto tempo dentro do consultório como eu estava. Eu dentro do consultório estava limitado ao número de pessoas que eu atendia. Eu posso ajudar muitos mais pacientes se eu ajudar vários empreendedores a ajudarem muitos pacientes. É quase uma corrente do bem. Esta é a minha missão, percebes? Não, brutal. Portanto, eu acho extremamente importante que as pessoas comecem a formar-se, comecem a perceber o que podem fazer para melhorar a saúde das suas empresas na área da área da saúde e onde é que podem procurar. Existem, como eu te disse, existem conhecimento vários... está disperso na sociedade, não é? É isso. Brutal. Não há barreiras ao conhecimento, e então nos dias de hoje, não é? Tu vais ao YouTube e aprendes, tu pegas num livro e aprendes. Tu ouves um audiobook, tu ouves um podcast. Nós estamos, se quisermos, constantemente a aprender. Portanto, o que é que tem que mudar, indo um bocado na direção da tua pergunta? Acima de tudo, o que temos que mudar somos nós próprios. A mentalidade é o core da questão aí, né? E aquilo que eu faço nas mentorias é essencialmente, e em primeiro lugar, e logo na primeira sessão, é trabalhar as pessoas. Isto é uma coisa que eu digo, várias pessoas dizem, mas eu acho que é extremamente importante. Não é o eu de hoje que vai levar a minha empresa ao futuro. É o eu em que eu me vou tornar. E estas pessoas da área da saúde, que não estão agora a conseguir dar o salto, porque olham ao mercado, não percebem o que é que estão a fazer de errado, têm primeiro que perceber que têm que se transformar. Porque se fizerem tudo igual, o resultado vai ser igual. Quando começarem a fazer diferente, o resultado vai mudar. Pois. E depois há uma outra coisa que é importante aqui, que ninguém está habituado a lidar, que é a consistência. Porque tu fazes uma coisa um dia e já achas que tens que ter resultados no dia a seguir, depois há aqueles que fazem uma semana, aqueles que fazem um mês, e não é assim que funciona. Mesmo depois de lá chegares, tens que continuar a fazer. Tens que fazer constantemente. A consistência é chave. Total. A minha empresa chegou, mas não é para ficar ali. Estás a perceber? E quando tu disseres, estou bem aqui, começas a decrescer. O erro está aí. Ou você está crescendo ou você está decrescendo. Você nunca está parado. O mundo está a mexer à tua volta. E se tu estás parado, o mundo está a avançar. Como é que tu estás? Você está a ficar para trás. Estás a ficar para trás. Não, e o produtor não me deixa mentir. Todo empreendedor
Se tem uma máxima que é comum nos empreendedores que aqui vieram, é a questão da necessidade dessa consistência no que você está fazendo. Porque se você divide a energia... Porque assim, às vezes a pessoa não tá parada, mas ela tá desfocada. Tenta uma coisa ali, tenta uma coisa lá. Enfim, faz todo sentido o que você tá trazendo. E até surgiu aqui a curiosidade, né, pra malta que não te conhece. Como é que é a sua presença online, então, nessa parte de consultoria, de marca pessoal? Pronto, se a gente puder mostrar aí um pouco aí do trabalho que você começou a fazer. Bora lá. Conta aí um pouco pra gente qual que é o foco aí desse trabalho que você começou a fazer em cima do conteúdo e a importância do conteúdo na sua visão dentro da sua área. Uma das coisas que é mais importante nos dias de hoje, não é, que vale ouro, é a audiência, as pessoas ouvirem-te. E eu queria partilhar a minha mensagem com as pessoas. Eu, acima de tudo, lá está, 20 anos, sou há 15 anos ou 16 anos profissional de saúde, mas sou empreendedor há 20. E se tu hoje podes atalhar, por que não? Se tu hoje podes ir no caminho onde já sabes que funciona, por que não? E eu tenho uma mensagem, eu tenho o meu conhecimento que funcionou em várias empresas na área da saúde e que eu agora consigo partilhar. E por isso isto me dá prazer, não é? É essa a minha missão. A minha missão é ajudar-te a ir no caminho, no sentido certo. Por onde você já passou, né? Por onde eu já passei. Eu já passei pelo caminho certo e já passei por muitos caminhos errados. Você poupa conhecimento, acaba por poupar muita gente de passar pelo errado. É isso mesmo. Não precisas de passar pelo errado. No episódio anterior, né, que foi com o João Curtinhas, ele falava sobre essa questão de você ouvir o feedback, ouvir o conselho de quem tá onde você quer chegar, né? Que a gente ouve muito isso. E no caso, você chegou onde muita gente que quer empreender na área da saúde, e como se disse, você não tá parado, tá em constante crescimento, quer chegar. Então você pode ajudá-los a atalhar. Isso é aquela velha comparação que se faz, não é? Tu queres emagrecer e vais pedir a um gajo gordo para te ajudar? Não, tens que pedir a alguém que já lá está, que fez o caminho. Não é? E se fez o caminho, é a melhor forma de ser especialista naquela área. Não é? Fez o caminho, consegue fazê-lo novamente, fez uma série de vezes, aliás. Está mais do que preparado para te ajudar. E faz todo sentido, sem dúvidas, e já me veio logo na cabeça um bônus, né? Porque tudo tem ônus e bônus, mas um bônus de uma provável estruturação do empreendimento de sucesso na área da saúde. E eu lembro naquela oportunidade que você teve de falar com o grupo do Círculo, na altura você ainda nem pertencia, e que você foi fazer uma palestra. Sim. E você falou de uma questão que me chamou muita atenção, e logicamente eu tinha que aproveitar do seu momento aqui. Puxa aí, João. Pra gente falar, porque eu brinco muitas vezes que isso aqui é uma mentoria de graça pra mim. É fixe. Mas também pra mim. Pois não, mas só se for porque você se ouve, só se for por causa disso. Porque eu tô aqui caladinho, só falta anotar. Aqui, mas pra dizer que você falava de uma questão que era a construção da liberdade financeira. E que é algo que me chama muita atenção, porque assim, eu sou um gajo com pouca idade, depende comparado com quem? Com a Raia Elizabeth, que já foi, eu sou com muita pouca idade, mas dependendo com outros empreendedores, eu ainda já tô velho já. Porque a gente tá constantemente se comparando, é um serviço que eu tô fazendo, um trabalho que eu tô fazendo de parar de me comparar. Mas voltando ao assunto da liberdade financeira. Como é que... onde que entrou essa parte de realmente construir portfólio, construir uma liberdade financeira associada? Que a gente vê, eu ouvi outro dia até um desses gurus do digital no Brasil falando sobre essa questão do que é realmente você ser rico, né? E aí muita gente associa rico ao carro que a pessoa tem, a casa que a pessoa tem, e muitas vezes isso só transparece as dívidas que ela tem, e não propriamente o patrimônio que ela construiu. E revi isso num livro que eu li recente, que é o Psicologia Financeira, não sei se você já leu. Não, esse não. Esse livro é muito bom. Já é o terceiro episódio que eu falo desse livro, que esse livro é muito bom. Depois eu vou te mandar o link de qual livro que é. Mas para dizer o quê? Sobre a diferença entre construção de riqueza e construção de fortuna, no sentido de construção de fortuna ser a parte de construção de ativos que rendam e que... É um conceito já batido, pai rico, pai pobre, o que é que seja, mas na prática é sempre o básico. As pessoas tentam hacks e pulo do gato, mas cai sempre num básico bem feito como solução do que a pessoa quer com consistência. Qual que é a sua visão sobre essa questão de construção de independência financeira e a correlação para o empreendedor na área da saúde com essa capacidade de ser muito mais independente financeiramente do que propriamente ele sendo um médico dentista ou médico, mesmo a gente sabendo que são profissões muito bem remuneradas? É isso. E é o que eu ia dizer sobre o que eu ouvi do guru, que tem médicos ganhando 50 mil reais, no caso 10 mil euros por mês, e que não tem nenhum patrimônio,
porque tem um estilo de vida altíssimo, enquanto tem pessoas com profissões mais abaixo que estão construindo patrimônio a sério. E voltando à pergunta anterior da correlação entre essas coisas e a sua visão sobre isso. O que se vê na maioria é as pessoas, na verdade, e muito na área da saúde, o que é que acontece? Acontece que as pessoas não têm negócios, as pessoas têm um emprego, mas que foram elas que criaram, percebes? E ganham 10, 15, 20 mil euros mensalmente. Perfeito. E onde é que está a liberdade? És um escravo completo do teu trabalho. Trabalhas de manhã à noite, não tens noites, não tens fins de semana e um dia tens que parar por alguma razão, porque todos nós temos que parar, não é? A vida continua e depois acaba. Seu tempo é finito. O meu tempo é finito. O meu, o teu, de toda a gente, não é? O nosso Sim, tempo é finito. Exatamente. Nosso tempo é finito. E então, quando tiveres que parar, o que é que acontece? O teu nível de vida vai começar a crescer. O que é que tu fizeste para contrariar isso? E por isso é que eu comecei a trabalhar, isso foi na altura que isto me fez o clique, não é? Eu comecei o meu trajeto como profissional de saúde, generalista primeiro, na área da dentária, atingi muito rapidamente uma agenda cheia, onde já ganhava bem, podia parar por ali, ok? E então é nessa altura que tu dizes, se eu quero chegar a um ponto B, eu cheguei ao ponto A, este ponto é ótimo, se eu quero chegar ao ponto B, muitas das vezes nós temos que crescer, nós temos que estar preparados para, se queremos chegar do ponto A ao ponto B, preparados para aquilo que vamos ganhar, mas preparados para aquilo que vamos perder. Nós vamos dizer que sim a algumas coisas, mas temos que dizer que não a muitas mais coisas. E então vamos perder pelo caminho. Mas a entrega que te dá o ponto B é muito melhor do que te dá no ponto A. E então chegas a um ponto B. E tu vais percebendo isto e percebes que se todos estes pontos A, B, C dependerem de ti, tu nunca chegas a um ponto de liberdade financeira. Estás sempre dependente. E isto fez-me um clique, que é, eu tenho que começar a construir a minha rentabilidade passiva. Eu não tenho um negócio, eu tenho um emprego. Então eu sou o melhor médico-dentista, depois sou o melhor implantologista, depois sou o melhor implantologista de... Ou quero ser, não é? Não é presunção. É o meu objetivo de ser. E quero ser o melhor implantologista na área das reabilitações totais, ou no subnicho. Mas mesmo assim, aquilo está dependente do teu tempo. E tu só começas a ter liberdade financeira quando começas a construir portfólio que trabalha ele para ti e não ao contrário. E então começas a entender quais são os verdadeiros ativos. E o verdadeiro ativo é o teu conhecimento. E aquilo que tu podes fazer para gerar dinheiro com o teu conhecimento. Tu imputar o teu conhecimento. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu já me formava, mas eu comecei a trabalhar em formar-me para ser alguém com liberdade financeira. Comecei a estudar para isso. E percebendo que tu, para atingires liberdade financeira, não é preciso ser só ter uma casa que é arrendada, porque existe só, não é? Ou apostar na bolsa, não é? Apostar, eu gosto muito da palavra apostar, porque parece que é à sorte. Mas tudo isto é conhecimento e tu não precisas de trabalhar naquilo que é rentabilidade passiva típica, não é? Que é normalmente o imobiliário, a bolsa de valores, são as coisas que são normalmente mais, onde existe mais este investimento para ter uma rentabilidade passiva, pessoas que procuram rentabilidade passiva. Tu podes fazê-lo no teu nicho, tu podes fazê-lo naquilo onde tu realmente és bom. Então comecei a trabalhar em produtivizar os serviços na área da saúde, processualizar, construir ativos que são conhecimento e que podem ser aplicados na minha empresa, e ao mesmo tempo estava a fazer crescer a minha empresa ainda mais, e estás a construir uma fórmula que pode ser replicada em outras empresas da área da saúde. É ali que está o teu conhecimento. O seu framework é um ativo, o meu framework, o meu conhecimento e o meu framework são o meu ativo, que agora trabalham para mim. Mas isso ainda está associado à empresa, por exemplo, Smile, ou outros negócios que você tem na área de saúde, ainda está dentro do escopo do que é a empresa, né? Mesmo que hoje ela funcione sem você. A minha empresa, a Angel Smile, foi a que promoveu a construção deste ativo que eu agora utilizo em mais do que só na Angel Smile. Entendi. E eu, Anselmo Vasconcelos mentor, e eu, Anselmo Vasconcelos investidor, ao investir, esta fórmula é aplicada noutras empresas
que podem estar a trabalhar passivamente para mim, ao mesmo tempo que estão a construir riqueza para as pessoas onde eu invisto. Claro que sim. Então, quando você investe numa outra empresa na área da saúde, você não entra só com capital, você entra também com framework. Exatamente. E escala outros negócios. Então, hoje você consegue construir um portfólio de negócios na área da saúde. Nas clínicas, porque a saúde podes entrar na estética, podes entrar no bem-estar. Entendi. E eu então posiciono aí, porque a fórmula funciona nas 3 áreas. Claro. A pessoa só tem que entender ali qual área que ela quer atuar. Porque a especialização é totalmente necessária. Tu tens uma empresa de uma dessas áreas, não é? Porque depois há aqui uma zona que pode ser cinzenta, não é? Por exemplo, a minha empresa, a Angel Smile, é uma clínica dentária, não é de saúde, é de estética. O meu posicionamento é de estética. Estás a perceber? Entendi. Eu trabalho saúde, a saúde dos meus pacientes é primordial, mas eu diferencio-me porque eu transformo o sorriso dos meus clientes. É este o meu posicionamento. É a proposta de valor, né? É a minha proposta de valor, a minha política de diferenciação. É para estas personas que eu trabalho. E eu sei exatamente a minha persona. E isso já é um diferencial e é para elas que eu comunico. Porque a maior parte não tem a menor ideia do que é isso. Mas é por aí que tu começas a construir. É essa a primeira coisa. Primeiro você entende para quem. Exatamente. É a lógica do Simon Sinek, do Golden Circle lá. Simon Sinek. Simon Sinek, exatamente. Primeiro você entende como é que é o quê. Primeiro pergunto porquê, o livro, né? Exato, comece pelo porquê. Exatamente. Então você entende o porquê da sua persona. Exatamente. E você entrega a proposta de valor que dá fit com o porquê dela. São aquelas perguntas que tu tens que fazer no início, não é? Quem é que tu serves? Mas muita gente faz só por padrão, tipo, só porque é padrão do framework não é propriamente o foco, né? O que fazem é missão, visão e valores, né? Que fica bem no site. Põe no site e na plaquinha na empresa. Que até podem ser importantes se forem levados a sério. Pois. Se realmente forem levados a sério. Essa frase é brutal, porque é a realidade. Muita gente só tem porque sim. Faz sentido. Não, brutal. Brutal. E, Anselmo, mas aqui, buscando ainda dentro desse contexto do que é os desafios que a gente tinha levantado a bola, né? Porque eu muitas vezes reforço isso. Porque quando eu falo, assim, no meu direct, as pessoas que vêm entrar em contato comigo que querem um processo parecido com o meu, que é tipo, eu quero empreender no digital, no caso, uma empresa de serviço, eu sou o prestador de serviço, quero escalar o meu serviço. Aqui são áreas diferentes, mas a gente está falando de coisas muito próximas. Claro. Porque é um prestador de serviço que quer escalar o serviço dele, e aí ele faz um formato de clínica, por exemplo, né? Exatamente. Só que eu vejo alguns desafios na minha área que eu acredito que possa replicar, né, dentro do seu contexto, e é uma dúvida que eu tinha e que eu tenho e vou esclarecer agora com você. Que é a questão... É para todo mundo? Você entende o que eu quero dizer? Porque tem muita gente que não quer lidar com pessoas, que não quer liderar, que não quer ter dor de cabeça, que não se imagina dormindo no mês onde ela tem... Eu falo isso porque outro dia alguém falou comigo, falou assim, olha, João, não sei como... nós somos 7, agora estamos indo para 8 pessoas. Senão, como é que você dorme com 8 salários para pagar? Eu falei, tem gente que dorme com 8 mil salários para pagar. Que é quem dera um dia chegar a esse nível. Mas para dizer o quê? É para todo mundo? A resposta é não. Não é para todo mundo. Mas o problema é que há muita gente que julga que é para elas e na verdade não é. E este processo de mudar pessoas, mudar-te a ti primeiro, perceber quem é que tu és e o que é que tu queres, faz parte da primeira análise, não é? Porque eu acho que muita gente que entra neste mundo, quase que entra neste mundo porque acha que vai ter... Ninguém entra preparado. E então na área da saúde, João? É para ter um bom salário. João, as pessoas que entram para serem empreendedoras, para estarem à frente de uma clínica, passando aqui a repetição, não é? Mas na área da saúde é porque querem fazer férias quando querem ganhar mais. Acham que... Exatamente. Liberdade financeira, não estão minimamente preparadas para isto. Portanto, elas não sabem se é para elas ou não. Não fazem a menor ideia se é para elas ou não. Voltamos ao Simon Sinek e o comércio pelo porquê. Agora pela pessoa mesmo. E não pela empresa, né? É isso mesmo. E então, és empreendedor e não sabes ser empreendedor, tens que te formar. Tens que mudar o teu mindset, tens que te formar. E nesse processo tu podes encontrar a pessoa em que te vais transformar, ou podes perceber que aquilo não é para ti e sais. Estás no processo de querer montar, tens a responsabilidade de o fazer antes de o montar. Antes de montares a tua primeira clínica, antes de seres empreendedor da área da saúde,
tens que saber se aquilo é para ti ou não. E então é conhecer minimamente o que é ser empreendedor. Quanto custa? Por isso é que muitas das vezes aconselha-se, mesmo que não faças formação, vai tentar entender o interior de uma empresa, como é que funciona. Não é? Há pessoas que se chegam a outras, aos mentores, e é para perceberem como é que aquilo funciona, para realmente perceber as dificuldades. Porque tem que se viver bem com a dificuldade, tem que se viver bem com a escassez, tem que se viver bem com o desconforto, tem que se gostar de desconforto. Quem é que gosta de desconforto? Se tu estiveres sozinho, tu até podes dizer porque é bonito, dizer eu gosto de desconforto, mas se estiveres sozinho é isso que tu respondes a ti próprio. E o processo de autoconhecimento, de busca própria, do que é que eu quero, o meu propósito. Essa é a primeira parte. A velha pergunta, qual é o seu propósito? Essa é a primeira parte. Porque pode não ser e está tudo bem. Mas se tu não fizeres este caminho de autoconhecimento, tu podes-te meter num caminho que não é aquele que tu queres. E perdes anos de vida, perdes a tua vida. Então. E depois, não é? O dinheiro, se o perderes, podes recuperá-lo, mas os anos não o perdes. O valor do tempo ainda é maior do que o valor do dinheiro. Sem dúvida, isso dá um ótimo corte. Obrigado por isso. Não sei se já ouviste aquela frase que é se eu te desse agora, eu não sei exatamente como é que é. Se eu te desse agora, deixa-me ver se eu me lembro. Se eu te desse agora 100 milhões de euros, se eu depositasse 100 milhões de euros, tu dizias-me que sim ou que não? Tipo, se depositasse na tua conta, logicamente, dizias-me que sim. Mas se eu te dissesse que nesse depósito tinhas 24 horas de vida, qual era a tua resposta? Deixa estar no canal. Não queres? Então um dia da tua vida vale mais do que 100 milhões de euros? Então porquê é que não aproveitas? Porquê é que não acordas todos os dias a saber que acabaste de ganhar mais do que 100 milhões de euros e fazes o melhor possível por aquele dia? Porquê é que tu não fazes isso? É este processo de autoconhecimento que as pessoas têm que fazer. Têm que saber que cada dia que tu acordas tens que levá-lo ao máximo naquilo que é o teu propósito. Porque um dia vai acabar. Tens que te tornar imortal. Eu só não bato palma porque ia dar eco, cara. Na boa, mas dentro da minha cabeça eu tô batendo palma, velho. Porra, mas é verdade. É verdade. Eu tinha ouvido parecido já, tipo, questão assim, de explicar para as pessoas como elas são afortunadas no sentido de, você acha que uma pessoa que não tá paraplégica ou coisa do tipo, uma enfermidade, não daria tudo que ela tem a nível material para poder andar como você anda? Sem dúvida. Entendeu? E às vezes a gente reclama de tanta bobagem. Eu falo assim, modéstia à parte, eu não me lembro, assim, é muito difícil eu reclamar, Anselmo. Eu sou uma pessoa que não reclama. E a minha namorada fica doida comigo. Porque eu tô sempre otimista, mas é porque eu não consigo, cara. Mas é por causa destas coisas, João, que sucesso não tem definição. Ah, que bom, porque eu ia te perguntar qual é a sua definição de sucesso. Tenho a minha definição de sucesso. Boa. A minha definição de sucesso é só minha. Já a minha esposa, nem que tivesse um irmão gêmeo, já não é igual. Não ia ter igual. É como a impressão digital. Olha. É minha, é única. O meu sucesso é este. E eu sei qual é o meu sucesso. O teu, tens que saber qual é. E tu é que defines o sucesso. E lá está, novamente voltamos ao processo de autoconhecimento, que é para tu traçares o teu caminho. Traçares o teu propósito. Percebes o que é que estás aqui a fazer. E foi este um bocado o caminho que eu fiz. Também passei por aí, não é? Falta de conhecimento, de autoconhecimento e de propósito. E é mágico depois de encontrares. Cada dia é uma maravilha. Isso é brutal, porque eu também... Sabe o que eu pensei quando você até falou da questão da liberdade financeira? Quando a gente tá falando sobre isso, eu ia te fazer essa pergunta, que é o que é a definição de sucesso pra você? Porque eu também te acompanho nas redes sociais, vejo lá que você tem 2 filhas, não é? Tenho. 2 filhas lindas, você leva pra escola e tal. Muito fixe, assim, uma dinâmica muito fixe. E a minha pergunta era justamente sobre isso, porque a gente teve o João aqui no episódio anterior que, cara, também passou muito insumo nessa parte do sucesso como algo muito relacionado à construção do que a gente, né, chama de família e do que isso representa e da qualidade de vida da sua família, o que você consegue proporcionar. E assim, eu ainda não tenho filhos e ainda não sei, né, qual que é a sensação que é. Espero sentir em breve, mas não tão breve assim, porque ainda tem algum tempo. Mas sabes como é que se faz, não sabes, João?
Não, sei, tem. Só treino, eu só treino. Eu não. Realmente. Senão só... eu explico-te. Não, tá tranquilo. A gente deixa para um outro formato de podcast. Não, mas faz sentido. Pra dizer o quê? Que a questão financeira por si só, ela não preenche, né? Não. E aí, como você tem essa parte já bem desenvolvida e as outras partes também, o que é sucesso, o que é felicidade para você nesse sentido? A questão financeira é um meio para um fim, não é um fim. Quando é um fim que mora o problema, né? É, exatamente. Pois. Portanto, a questão e quando tu percebes isso, deixas de imitar o gajo que tem o carro porque tu só queres ter um carro melhor do que ele, tu vives a tua vida, não é? Trabalhas para ti e trabalhas para o teu sucesso. E o meu sucesso são momentos. É a capacidade de eu criar o maior número e a melhor qualidade de momentos com as pessoas que eu amo. Percebes? Para mim isto é vida eterna. Para mim isto é vida eterna. Eu falo muito nisto. A forma de tu perdurares na memória, no coração das pessoas, é aquilo que tu criaste de momentos com elas. Está presente. Estás a perceber? É todos os momentos. Eu crio isto para as minhas filhas, crio isto para a minha família toda. E eu vivo, eu vibro em criar momentos. Pá, e aí não tenho quase limites para o dinheiro que gasto. Não, mas sabe não que... tenho a mínima noção. O que eu interessa criar a melhor festa, o melhor momento, as melhores férias. É brutal isso. Porque nós somos... Pá, eu li um poema, não me recordo do nome, mas que diz que nós somos uma manta de retalhos. Nós somos uma manta de retalhos e a cada momento, a cada pessoa que entra na nossa vida, esta manta vai crescendo. E da mesma forma como tu estás a crescer a tua manta, estás a fazer crescer a manta dos outros. Vai, eu depois mando o poema, porque realmente é muito bonito. Já ouvi falar disso. Eu não lembro de qual é o poema, eu estava ansioso para você recitar um poema, porque já fizeram de tudo nesse podcast. Já choraram, não já brotou? Já choraram. Já tiveram assédio de riso, agora o poema ia ser a primeira vez. Ia ser bonito, ia não ser era? bonito, ia ser bonito. Se me dissesse, eu trazia isso né? preparado. Eu não te dei nenhuma preparação, foi erro meu. Eu sou juvenil com essa questão do podcast, mas estamos evoluindo. Mas olha, fez total sentido. Acho que das melhores definições que eu já ouvi. E olha que eu sou um viciado em podcast, audiobook, em tudo. Eu leio também pra caramba. Mas foi uma das melhores definições essa questão dos momentos, porque no final, isso é muito engraçado, porque compra a bolsa, compra não sei o quê. Mas das coisas que mais ficam são literalmente, por exemplo, a viagem que você fez. E aí, às vezes a viagem foi uma bosta, mas você conta como se fosse a melhor viagem do mundo, porque depois já passou. Mas se correr muito mal, é um momento também que você contar. Que você conta. Que então, isso que são os panos desse... A manta de retalhos. Os retalhos. Os retalhos. São os retalhos. Exatamente. Uma definição maravilhosa. Muito legal, muito legal. Mas ok, né? Então agora a gente já tem mais ou menos o que é sucesso pra você. Pra mim é isso. Mas nem por isso você tá acomodado, por mais que você viva já no momento, num padrão que você sente que já alcançou uma certa tranquilidade nesse sentido. E aí, que também me fica uma questão que quando eu tive a experiência no meu primeiro empreendimento, vender metade da minha empresa, foi um momento de sucesso pra mim, só que depois eu fiquei um pouco sem rumo, confesso. Tipo, eu vendia metade da empresa, era um modelo de negócio que eu não acreditava tanto, ok? Mas fez sentido naquele momento e fez sentido também a venda. E depois eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha sentido, Anselmo. E aí eu não sei se é aplicável também no contexto da saúde, mas provavelmente porque eu acho que é no contexto do empreendedor, independente da área que ele é. Que é eu sentir, ok, eu fiz isso, eu não acredito tanto no modelo, no que eu tô fazendo. Ok, não me revejo tanto, então isso não me dá muito tesão, como a gente diz no Brasil, e pica, como vocês dizem aqui, mas eu sempre digo que pode ser mal interpretado no Brasil, então eu faço um disclaimer aqui. Mais vale. Viu, gente? Pica é tesão e não o que vocês estão pensando, mas pra dizer assim, como é que você vive, então, o dia a dia e acompanha... Você sempre pode crescer, isso é fato, e você tem muito pra crescer, independente de onde você tá. Mas uma dúvida que eu sinto aí, não tem nem mais a ver com a área da saúde, mas no crescimento enquanto empreendedor, um medo... de perder o tesão no que eu tô fazendo. Hoje eu tenho imenso tesão. Isso aqui, pra mim, passa 4 horas em 40 minutos. Estás na boa, não é? Exato, tô no flow. E muita coisa dentro do que eu faço hoje no contexto da Aidens também eu tô no flow, porque eu realmente me encontrei ali em vários aspectos dentro do modelo. Mas eu já tive no modelo que eu não me identifiquei, com dinheiro, mas sem propósito.
E isso foi chocante pra mim, porque eu era o gajo que era, e eu agora voltei a ser já há muito tempo, que é acordo cedo, faço meu exercício, leio, estudo, começo a trabalhar focado e tal. E naquele momento eu tive ali uns 5, 6 meses, e aí, momento de terapia com o Anselmo, nem é. Agora você é meu consultor. Diz. Onde eu realmente fiquei nessa coisa. E depois, quando o projeto não deu certo, foi o maior alívio pra mim. E aí eu recomecei e realmente emplacou depois outro projeto que eu acreditava muito mais. A minha dúvida é como não perder o tesão na caminhada e como não se perder, né, dentro enfim, dos vários modelos de negócio que você possa ter. E, enfim, hoje a minha resposta são valores que eu defini que são importantes para mim. Mas eu queria saber a sua visão sobre isso. Vai de um amadurecimento. Eu primeiro digo-te, se tu... lá está, não só o meu propósito, a minha caminhada e o meu trajeto muda de dia a dia, e eu próprio mudo. Percebes? O que é que eu quero dizer com isto? Eu até costumo dizer, se ontem me perguntaste quem eu sou e hoje sabes quem eu sou, enganas-te, porque eu já não sou a mesma pessoa, já mudei. Isto é constante. A mudança é constante. E tu tens que perceber, logicamente, que eu tenho valores core, valores, como tu disseste, exatamente como tu disseste, valores principais, não é? São os meus valores core. Mas eu reinvento-me a cada momento. Portanto, se hoje estou bem com aquilo que estou a fazer, segue o meu propósito, amanhã já não segue, eu reinvento-me completamente. E já o fiz uma série de vezes. Você já teve momentos que você reinventou o que você estava fazendo, que você acreditava, que você... Completamente. Eu praticamente não tenho consultas hoje. Ok. Não é? E tu pensa nisto, não é? Eu fiz 6 anos, o meu curso é de 6 anos, para depois montares uma clínica, teres um negócio e depois parares. E você tem dentistas trabalhando com você, mas você não atende? Eu não atendo, sim. Eu trabalho na mesma com pacientes, trabalho essencialmente com profissionais de saúde, ou seja, eu continuo a ser um profissional de saúde a ajudar os meus pacientes, pode não ser da forma tão direta como era antigamente, na consulta. Sim. Trabalho na definição dos planos de tratamento, isso tudo. Mas isto, para tu perceberes que tu, pelo facto de tirares um curso de medicina dentária que te leva 6 anos a tirar, para depois montares uma clínica onde tu metes muito dinheiro e estás ali, não quer dizer que amanhã não diga assim, eu não quero dar mais consultas. E não dou. Isso também faz parte de você ter liberdade de mudar de rumo. Exatamente. Esta é a capacidade que tu tens que ter. Portanto, primeiro, este autoconhecimento é constante, não é? Aquilo que nós fomos falando durante esta conversa sempre. Portanto, eu vou-me reinventando, eu vou-me ajustando e eu vou criando a realidade à minha volta à medida daquilo que eu sou. Não muda muito, mas vai mudando lentamente, todos os dias. E por isso também este crescimento, esta jornada tem piada. Porque justamente muda, não necessariamente o foco, mas muda o que te faz querer avançar cada vez mais. Sim. Em dado momento foi um drive financeiro, depois talvez um drive familiar, tipo, isso vai mudando, né? Isso vai sempre caminhando, mas em proporções diferentes, ok? Porque lá está, os valores cortam lá sempre, não é? Mas tu podes não estar tão excitado com... Nós temos picos de interesse, nós temos picos de motivação, não é? Claro. E tu podes logicamente trabalhar esses picos porque nós não estamos constantemente lá em cima, temos momentos menos bons, faz parte da vida. É preciso saber conscientemente avaliar que hoje é um dia menos bom, amanhã é um dia melhor. Portanto, nem sempre isto muitas das vezes nestas conversas faz-se parecer que é tudo muito bom e é mentira. Pois, por isso que eu bati em cima do que são as dificuldades. E não é, exatamente. Todos os dias têm dificuldades, sabes que tens que saber lidar com elas, mas no teu propósito, na tua vida, há coisas que vão mudando e tu tens que te ir adaptando, tens que te ir reinventando, tens que continuar a construir a tua realidade à tua volta. E pode até só mudar a dimensão do teu propósito.
Claro. Não é? O ajudar é algo que é muito dito como propósito. Mas de que forma é que tu vais ajudar? E quantas pessoas é que tu vais conseguir ajudar? Isso pode mudar à medida. E de que forma é que o vais fazer, não é? O facto de eu hoje não estar tanto em consultas faz com que eu tenha capacidade de ajudar de outra forma e se calhar um número maior de pessoas. Ou seja, é por aí. E sabe o que me faz pensar quando você diz do propósito de ajudar? Recentemente eu tive uma imersão em que ele falava sobre várias etapas dentro de um lançamento, né, digital, e falou sobre a questão da oferta e como você conecta com a sua persona. E uma coisa que ele disse que ficou muito marcado para mim, porque não que tenha sido diferente, mas que me chamou a atenção a conexão que ele fez, que foi: as pessoas só tomam ação. E depois eu acabei por ler isso num livro do Russell Brunson, do ClickFunnels, que é: as pessoas só tomam ação baseada no ego dela, no status dela. Então, quando ela toma uma ação, ela quer aumentar esse status dela de alguma forma. Dentro da dentária é fácil ver, né? A pessoa quer consertar os dentes para estar, né, esteticamente mais bonita, para ter, sei lá, um sorriso mais bonito. Então, isso reflete logo no que é o status dela, no ego dela. Mas dentro dessa visão, que tem muitos empreendedores, principalmente até no nosso círculo, no nosso contexto, em que optam, em dado momento, a trabalhar a parte de ajudar quem está no processo. Onde que isso conecta com o seu ego? Onde que isso... O ego nem sempre é uma coisa ruim. Nem assim, sempre é uma coisa ruim. Exato. Exatamente. Mas até... Em que momento isso se conecta? Em que momento você começa a pensar que isso é viável dentro do que você quer construir e que faz todo sentido para você? É ego ou é autoconfiança, não é? É tu confiares que realmente aquilo que tu sabes começa a ter um pouco de valor, não é? E quando a jornada do empreendedor, se calhar também muitos dos empreendedores que passaram por aqui falaram que é uma jornada solitária. Foi. Não é? Toda a Sim. gente fala nisto. E é verdade. Mas pode não ser. E a partir do momento que tu começas a conhecer alguns outros empreendedores, eu não sei se os outros sentem o que eu sinto, mas eu há uns anos eu sentia-me, eu tive até a intenção de que eu gosto de tatuagens, mas não tenho nenhuma por agora, quero fazer, mas queria pôr aqui um alienzinho pequenino, porque eu sentia-me literalmente um alien. Legal. Que é, pá, eu penso assim, e estes gajos todos à minha volta, não há um que pense como eu. É uma seita o Estou que a mal, gente construiu. eu estou muito mal. O que é que se passa comigo? E Não tá depois bem tu na cabeça. encontras aquela malta e passo. Está aqui uma sala cheia de aliens. Aí São parece uma todos- seita, produtor. Sério. São todos como eu. E a partir do momento que tu entras e conheces esta malta, não é? Vais cada vez mais conhecendo, acontece um outro processo ao mesmo tempo, que é o processo de validação. Aquilo que tu achavas que são as tuas verdades, não é? Realmente tu percebes que há mais Sim. quem acredite nelas e há mais quem as tenha comprovado que realmente funcionam. E isto é ego, mas é autoconfiança, chamemos-lhe o que chamemos, Sim, que sim, acho sim, que sim, acaba sim. por ser a mesma coisa se tu lhe des o valor devido. Este processo de autoconfiança faz com que tu, então, validando aquele que é o teu conhecimento, comeces a construir em cima disto e comeces a sentir-te à vontade em partilhar isto com as pessoas que precisam e que se calhar querem, mas tu não tinhas tanto à vontade de o fazer. Tens confiança agora para o fazer. É este o processo. Não, faz todo sentido. E isso que você puxou da validação, porque isso você vai no contexto de validade que você não é um alien e que tem pessoas que pensam como você e tem até pessoas que já testaram coisas que você quer testar e isso te valida, né? Te valida e te dá até mais autoconfiança dentro do que você está fazendo. Mas para aquelas pessoas que estão alguns passos atrás antes de já ter a possibilidade, talvez, ainda estão naquela fase solitária, muitas vezes. E acontece um fenômeno contrário, na minha opinião, que é a não validação das pessoas que pensam diferente de você e que nesse momento é a maioria. Como que você lidou com isso e como que você diria que é a melhor forma de lidar com essa não validação por parte das pessoas, às vezes das pessoas que a gente mais ama até? O problema é esse, é que tu vais buscar validação nas pessoas que estão à tua volta e que são as pessoas que mais amam. E eu Querem ia te também proteger. buscar, né? E a minha mãe dizia, tá, ganha, mas é juízo, meu filho. Estás a perceber? Sim. Mas esta malta não é empreendedora, não tem um espírito empreendedor.
não é? E falámos há pouco, não é? Tu vais procurar. A minha mãe nunca empreendeu na vida dela. E bem, é uma excelente mãe, mas não é empreendedora. Sim. Não queria outra mãe, mas eu não lhe posso pedir a ela conselhos de empreendedorismo. Não me podes pedir, como falámos há pouco, a um gajo com excesso de peso, conselhos de emagrecimento. E então, quando tu começas a perceber que tens que ir, não às pessoas que te amam, não às pessoas que estão próximas de ti, mas às pessoas que chegaram onde tu queres chegar, ou fazem aquilo que tu queres fazer, aí tu deixas de achar que tens que fazer a validação do teu conhecimento ou daquilo que tu achas que é o caminho. Deixas de achar que tens que fazer a validação com as pessoas que amas e tens que fazer a validação com um mentor. E por isso a importância de um mentor na vida de um empreendedor, principalmente naqueles empreendedores que estão no início. Pois. Procurem, se são empreendedores, se realmente não se revêem naquilo que está a acontecer à vossa volta, ninguém vos entende. Os funcionários, há muito quem comenta que agora vou fazer isto, vai ser incrível, e agora vamos mudar isto tudo. E não é com eles, procurem um mentor. Quando você for falar assim, quando você for dar uma chamada de ação para a audiência, assim, ó, procurem um mentor, que é a melhor coisa, você pode olhar para a câmera aqui. Procurem um mentor, pá. Exato, que depois a gente deixa Exatamente. umas chamadas. Não, mas faz todo sentido. Eu fiz essa brincadeira, mas a verdade é que, pelo menos para mim, porque a gente faz uma série de cagada quando tá começando. Não há dúvida. Com todo respeito, a gente faz muita merda. Muita merda. E depois, quando a gente acaba por ter... É justamente a pessoa que já passou por lá. É um investimento. E é dos investimentos que mais dá ROI, na minha opinião, que é você investir em estar próximo de pessoas que estão onde você quer chegar, investir em estar próximo de pessoas que vão te ensinar certas coisas que você precisa saber para chegar. Que é aquilo que você falou, né? A empresa não tá onde você quer que esteja porque você ainda não é um empreendedor que você precisa ser para que ela Tu chegue não és lá. a pessoa que vai fazer a empresa chegar lá. Tens que te transformar nessa pessoa primeiro. E tem até o momento onde o empreendedor, muitas vezes, e aí a gente está falando de outras dimensões de negócio, ele percebe que ele não é a melhor pessoa até para estar à frente do negócio e contrata, né, uma pessoa para estar à frente do... Algumas das pessoas a quem eu dou mentoria passaram por esse processo. E é certo. De contratar uma pessoa para gerir. Sim. Uns encontram-se, outros não se encontram. Isto está certo. Faz sentido. E uma coisa que eu acho importante falar também, Anselmo, não sei aí, você pode discordar de mim quando você quiser, tá? Porque eu também vou... Estou à vontade para isso. Exato, eu vou... E tu falando... comigo igual, estás à Sim, vontade. sim, não, tranquilo. É porque assim, muitas vezes até a gente tá tão próximo do assunto empreender, negócios, tudo isso que permeia todo esse ecossistema que a gente, eu me colocando na mesma... Claro Mas que és, enfim. lógico. Mas pra dizer o quê? Tem gente que até tem interesse nesse tipo de assunto, mas pensa aquilo, que é aquela pessoa que pensa que não é pra ela, não é? Essa pessoa, e tá tudo bem. Porque a gente fala, muitas vezes, e parece até que não que é uma seita, mas parece Herbalife, sabe? Network marketing. Sim. Que a pessoa fala como se a empresa dela fosse a melhor coisa do mundo. Então, às vezes, a gente fala de um jeito que parece assim, pô, então, empreender que é o sexo, empreender que é a coisa boa, empreender que é o caminho. Mas, por exemplo, você deu o exemplo do profissional de saúde que chega a fazer 10, 15 mil euros por mês, só que não tem nenhum juízo, aí depois vai diminuir o padrão. Mas para aquela pessoa que já entendeu que não é para ela, mas está num ramo que é promissor a nível de remuneração, como é o da saúde, porque é das profissões mais antigas e mais necessárias que existe, o que você diria que é tipo... Não é um freelancer da saúde, mas a pessoa, assim, o profissional construir realmente algo sólido, algo que perene, tá? Com o que ele vai construir na área da saúde, com ele enquanto profissional, para depois ele não se frustrar lá na frente quando chegar o momento onde o tempo dele já é muito mais escasso do que agora e ele não consegue dar... Entende o que eu quero dizer? Perfeitamente. Imagina que és um profissional de saúde. E imagina, não é? Os profissionais de saúde que estão a ouvir. Queres crescer o teu negócio? Então, se a primeira resposta é sim, queres crescer o teu negócio? Próxima pergunta. O teu negócio cresce? O teu negócio... Primeiro, o teu negócio trabalha sem ti? Última pergunta. O teu negócio cresce sem ti? Então, se as últimas duas, se a primeira é sim e as próximas duas a resposta é não, alguma coisa tem que mudar. Porque senão, tu vais fazer crescer o teu negócio, o que é que acontece? Cresce o teu negócio, cresce os teus problemas. O teu negócio, se é dependente de ti, tu vais multiplicar a dependência que o teu negócio tem de ti.
E se multiplicares a dependência, o que é que acontece? Ou deixas de ter vida pessoal para te dedicares ainda mais ao teu negócio, ou então para ganhares ali vais perder ali. E fazes canibalismo do teu próprio negócio. E nunca cresces. E andas às voltas. E não sabes o que é que estás a fazer. E quase que não tem um negócio e sim um emprego. Não é um negócio, é um que emprego. Demanda muito dela. Ela criou o próprio emprego. Então, se tu não tens um negócio que trabalha sozinho ou que cresce sozinho, é isso que tu tens que criar. E a fórmula é simples. Estou à espera da fórmula. Eu tenho a fórmula. Tenho a minha fórmula vai buscar ali no na área perfil do Anselmo. Mas, ok, pra mim ficou claro, me deu até vontade de migrar pra área da saúde, produtor. Mas uma coisa que não ficou claro que foi que eu não foi. Essa não era a pergunta, pô. Ah, não? Não, essa não era a pergunta. Vou falar que eu Não, é que você mandou uma resposta tão boa pra pergunta que não era essa. Então faz a pergunta que depois ele troca a pergunta do sítio, né? Não, vou ter que trocar, não. Mas fez todo sentido o que você falou. Mas a pergunta que eu disse era no sentido, ok, esse é o profissional que ele já tá dando os passos enquanto empreendedor na área da saúde e tá dependente. Não sabe se calhar como é que dá os passos. Percebe? Mas era aquele justamente que, olha, não vou entrar na seita do empreendedorismo e quero construir um negócio, o profissional rentável. Entendeu? Esse profissional, qual que é, na sua visão, o espaço para ele ser diferenciado? Para ele realmente. Às vezes é o seu funcionário até. Tipo, entendeu a pergunta? Não precisas de ser um empreendedor para ser um excelente profissional de saúde. Exato, mas eu falo para ter tipo, para ele conseguir uma independência financeira também, para ele manter o padrão. Rentabilidade passiva. Rentabilidade, a palavra é essa. Para conseguires rentabilidade passiva, tiras 15 mil euros por mês, pegas em parte desse dinheiro e arranjas alguma coisa que te dê rentabilidade passiva. Podes não querer crescer como empreendedor, mas tens que saber crescer como investidor. Porque senão o que é que fazes com o teu dinheiro? O que é que fazes com o teu dinheiro? Metes em certificados a forro? Exato, que a maioria faz. Dão-te 3%, mas a inflação é de 6%. É muito bom. Mas a inflação come mais do que aquilo que o certificado te dá. Desvaloriza o dinheiro. Investir. Isso não é investir. Então, se tu queres ser investidor, tens que crescer como investidor. Podes não ser empreendedor, mas tens que ser investidor. Se queres uma rentabilidade passiva, ou nasceste num berço de ouro e quando os teus balhotes forem, tens ali uma... isso acontece a alguns, não é? Sim. Não, mas na área da saúde, tá cheio de... Acontece muito. Sim. Não, mas a única coisa que eu consigo pensar agora é que você me preocupou com a questão do certificado de aforro. Sabe por quê? Não, é porque meu fundo de emergência tá em certificado de aforro. Mas o fundo de emergência, quer dizer, eu não concordo a 100% com fundos de emergência, pelo menos na tipologia ou na forma como os fundos de emergência são ditos, a percentagem que é dita, porque isto é com base naquilo que é a economia norte-americana e não a economia europeia. Mas pronto, nós não precisamos de fundo de emergência tão grande como... O que você acha que é um fundo de emergência ideal? Vai depender de muita coisa. Ok. O fundo de emergência ideal vai depender do tamanho do consumo que tu tens mensalmente e durante quanto tempo é que achas que não vais num estado de guerra. Sim. Não vais conseguir ter qualquer tipo de rendimento. Então, por exemplo, se eu fizesse um fundo de emergência de 6 meses, 6 meses do meu custo de vida, eu e a Beatriz, enquanto casal... 3 ou 6 meses é o que eu aconselho. Exato, aí a gente fez de 6 meses do nosso custo de vida. Tá, mas eu não quero que isso perca para inflação. Mas perde. Então, mas perde. Senão não é... Aqui estás a falar que um fundo de emergência é algo que tem que dar... Tem que ter liquidez e tem que ser seguro, né? Exatamente. Tem que ser mais seguro. Como é que eu tenho de explicar? Enquanto que investir traz rentabilidade, mas traz insegurança, traz imprevisibilidade. Sim. O fundo de emergência tem que ser exatamente ao contrário. Não te vai trazer rentabilidade, mas vai trazer segurança. Pronto. Que é no dia que tu quiseres ele está ali. Mas se a inflação for maior do que aquilo que ele está a render, vais ter que ir metendo moedinhas ali no milheiro de vez em quando. Ok, mas... Por isso é que é só uma porcentagem, depois pegas no resto e investes. E o resto que por isso que quanto menor o fundo, melhor para você. Quanto menor o fundo, melhor para você, porque você investe em coisas que rendam mais. É o efeito composto. Claro. Quanto mais tu estiveres a investir, não é?
E Sim. quanto mais cedo tu fizeres isto e com quanto mais tempo tu conseguires fazer isto, não é? Melhor é a rentabilidade, o efeito composto da rentabilidade nos investimentos. Sim, E o fundo, serve para o que serve, não é? claro. Serve só mesmo para aquilo ali que você precisa. Mas, por exemplo, quando a gente fala em imóvel, igual você falou que também é um segmento que você empreende. Sim, porque eu conheço, lá está, também vem do meu pai desde miúdo, é uma Sim, área que eu vou você conhece, mas conhecendo. Sim. vamos falar assim de um imóvel normal, você me corrija se eu estiver errado, rende cerca de 6% ao ano do valor dele. Mais ou menos, sim. E no caso ele está valorizando e não desvalorizando. Por isso que ele não perde para a inflação nesse sentido. Exatamente, porque tu mantens o ativo. Que ele dá-te uma rentabilidade em cima do valor investido. Sim. E se Não é? mantém ali. Mas tu E valoriza. continuas com o valor na forma do imóvel. Ok. Faz sentido. Então, por exemplo, esse profissional que a gente está falando que não é o profissional empreendedor, ele tem aí também uma série de possíveis... Porque assim, vamos ser coerentes, né? O médico, o advogado, e aí eu tô falando médico, dentista, o que é que seja, ele tem lastro pra caramba no mercado. A maioria desta malta não quer isso. E bem, pá, não precisam de querer. Não quer o quê? Investir ou empreender? Não quer, exatamente. Não quer investir nem empreender. Quer. Tenho um bom salário, às vezes não é salário, é uma rentabilidade mensal, não lhe podemos chamar salário, mas tem uma boa rentabilidade mensal, sabe que a uma determinada altura, imagina que a uma determinada altura vai ter uma reforma e vive bem com aquela questão do mês a mês, percebes? Sim. E faz um estilo de vida fantástico. Mas há sempre uma tendência a piorar o estilo de vida. É porque a reforma, ela mas, meu caro, tem um teto, não tem? A reforma tem um teto e muitas destas rentabilidades não são, são conseguidas. Os profissionais de saúde têm uma parte salarial, mas muito é por produção, é por... Sim. Por causa um freelancer. Eu também não sei muito bem como é que isto funciona quando chega a altura dos descontos e da aposentadoria, de oferir quanto é que vais receber em termos de aposentadoria, mas acho que nesta forma és mais penalizado do que num contrato, não é? Num contrato onde realmente tens um salário, aquilo é pago na forma de salário. Ok. Então, ao fim e ao cabo, a pessoa ela tem que fazer essa própria gestão para ela não ser... E bem, João, não é? Claro. Como um funcionário de uma empresa qualquer, seja profissional de saúde ou não seja, vive a vida toda, quer aquilo, é aquilo que quer uma vida simples, está alguma coisa errada, aquele é o sucesso dele. Não, percebo e respeito, mas provavelmente não é a audiência do podcast, porque a pessoa não ia estar ouvindo um podcast sobre empreendedorismo se o interesse dela fosse, não gosto do meu salário, estou tranquilo. Mas há pessoas assim e há que respeitar também. Exato, também. É claro que sim. É aquilo que você falou, se todo mundo fosse empreendedor, não tinha espaço também para se montar um time de alta performance que ajuda a construir o que vocês estão construindo. Faz todo sentido. E muitas vezes eu trago aqui uma comparação assim, até para entendimento, que eu tenho um público misto, tenho público no Brasil, tenho público daqui, e acaba por ser, na minha visão, áreas bastante similares, mas diferentes no seguinte sentido. Até porque a burocracia, para quem, a malta do Brasil que for dessa área da saúde tiver interesse em como é o formato da área de saúde em Portugal, é diferente. Tipo, a pessoa vem para cá, ela para validar o diploma dela de lá é uma loucura. Eu tive colegas quando eu estava na Universidade da Beira Interior, que eram da área da medicina, que foram fazer Erasmus no Brasil e ficaram em choque com o fato de estarem no terceiro ano e mandarem eles fazer sutura, que era uma coisa que eles só faziam aqui depois de formado. Porque no Brasil tem demanda, velho. Então eles põem a galera do terceiro ano pra daqui a pouco fazer cirurgia, né? Porque tá precisando. Então acaba por... Eles aprenderam um bué lá nesse sentido. Aí é sempre... Como eu faço um pouco essa ponte, eu não sei qual a sua visão, o seu conhecimento sobre o mercado fora, não só no Brasil, mas quais seriam essas principais peculiaridades do mercado português dentro do que é a estrutura da área da saúde aqui, na sua visão? Particularidades, mas que é comparando com o Brasil, com a América, com o que é que seja, tipo... São completamente diferentes. A área da saúde é se calhar onde há mais diversidade de formas. Mas a forma como se implanta os dentes aqui é muito diferente de como se faz no Brasil, como se faz nos Estados Unidos? Quando estás a falar em produção de tratamentos de saúde, é muito semelhante. A venda que é diferente. A empresa a empresa e as limitações legais associadas à empresa
é que são Aqui é completamente muito diferentes. mais rígido, né? Comparativamente com o Brasil, se formos a comparar com o Brasil e os Estados Unidos, sim. Os Estados Unidos têm uma particularidade que tem a ver com os processos em tribunal. Como assim? Os processos em tribunal, não é? Aqui, não é? Facilmente lá tu tens legal causes, não é? Tu levas facilmente um profissional a tribunal ou a processo não é? Porque te pisou o dedo do pé à entrada do consultório, pá, lá é por qualquer coisa. Que isso? É muito fácil. E aqui isso já não acontece. Há aqui um respeito maior. Mas depois temos uma capacidade completamente diferente naquilo que são. Eles têm uma capacidade completamente diferente naquilo que é a capacidade de atração, de performance, de trabalhar também a área da saúde como um negócio. Ah, ok. Eles veem mais como Tem um coisas business. boas e coisas más, isto, João. Tem coisas boas e Claro, coisas que claro, são como maléficas como mesmo. toda área. Mas logicamente que Não, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque eu vou empolgando, tá, Anselmo? Vai vindo as coisas na cabeça e eu vou empolgando. Mas até citando novamente esse livro que eu li, só que no final ele falava uma comparação que era com a área da saúde até. Que ele falava sobre como era o tratamento da dentária. Antigamente, não é da dentária, na saúde, mas ele deu um exemplo de um americano que morreu numa mesa de cirurgia dentária, porque infeccionou. E na época, o foco do doutor, do médico, era na doença e não no paciente. E que isso mudou completamente. Hoje o foco é no paciente e não. Então, antigamente não se podia escolher como seria tratado. O médico que escolhia. O dentista que escolhia. E hoje em dia, pelo que eu entendi, e a minha pergunta vai em cima disso, o foco é no utente, no cliente, Eu tenho um cliente de clínica que ele fala assim, meus doentes, isso me faz impressão, que ele chama os utentes de meus doentes. Enfim, mas vai dizer... E mesmo chamar-lhe pacientes, eu sou da área da saúde e custa-me chamar-lhes pacientes. Pois. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, meu. Tem que ter paciência. É sim, tem que ter paciência. Não, são clientes. Eu gosto da palavra clientes. Isso o chama de cliente. Mas a questão do paciente tem a relação com a deontologia, com a ética. Compreendo e valorizo muito. Mas doente não é preciso chamar, né? Mas doente não, pá. Doente não. Até porque a área da estética, isso não precisa ser doentes. Tu podes ser um cliente de uma clínica sem ter problema de saúde algum. Claro, é igual... Simplesmente queres melhorar a tua estética. Exato, mas é isso... Não, no caso dele é clínica de fisioterapia, dificilmente ele vai ter uma fisioterapia preventiva, talvez. Podes trabalhar alta performance na fisioterapia. Claro, faz sentido. Ok? Não tens problema, o Cristiano Ronaldo tem uma equipa de fisioterapia. Claro. E se calhar é o melhor atleta do mundo, ou dos melhores atletas, é de certeza, não é? Portanto, ele não tem problema nenhum. Pode ter, não é? Mas mesmo quando não tem, está 100% saudável, ele precisa. Porquê? Porque quer alta performance. Claro. Esse caso é diferente. Mas faz sentido. E a minha pergunta era justamente sobre isso. Isso vai permear depois na comunicação, na forma como é de atendimento, na forma como é estruturado todo o processo dentro de uma empresa que é uma clínica. E esse foco, talvez você já seja de uma geração onde o foco sempre foi no utente, no paciente. Mas como que isso significa na produtivização do que é uma clínica? Pelo que eu entendi, você entrega... Não é um implante, você entrega o sorriso, que você disse. Sim. Então você entrega a transformação. E essa é a parte que eu não vejo, eu trabalhando com performance, trabalhando com clínicas, eu não vejo as clínicas, pelo menos as que eu, quando eu comecei a trabalhar, via muito isso, quando eu comecei a trabalhar clínica, focada nisso, focada na transformação e sim focada na doença em si. Sabe, sei lá, você tá com eu tô falando da fisioterapia, você tá com o ombro luxado, não é luxado, como é que chama? É luxado, é. Luxado, Sim. Com o ombro eu olho pro produtor pra ele me responder. Podes dizer lixado também, não é? Tá lixado. Estou com o ombro lixado. Aí, tipo assim, a abordagem não é te entrega uma locomoção a sério. Sei lá, tô inventando. Você vê que eu sou bom no slogan. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu há pouco disse que entendi e depois dei-te a resposta errada. Mas agora vou dizer, acho que entendi, João. Exato. O que é que eu te quero dizer em relação a isso? E isso também faz parte de tu aprenderes como profissional de saúde a ser o melhor empreendedor, e ao seres melhor empreendedor também acabas por te tornar um melhor profissional de saúde. Porquê? Porque muitas das vezes os profissionais de saúde, lá está, olham para o problema. Uhum. Mas o paciente,
Vamos usar a área da dentária como exemplo. O paciente, quando procura um médico dentista, ele não quer um implante. Ele quer um sorriso. Ou quer mastigar melhor. Ele nunca quer o tratamento, ele quer o benefício. E às vezes nem sequer quer o benefício profundo. O que é o benefício profundo? Nós, não é? Se formos aqui olhar ao como é que ele se chama? O Marcos, o tipo do cópio do Brasil. Ah, sim. O Marcelo. Marcelo, pá. Sim. Marcelo é incrível. Marcelo Bragion. Marcelo Bragion, exatamente. Desculpa lá, Marcelo, tratado por Marcos. Perdoa. Um dia ele vai ver. Mas eu admiro-te muito, pá. E pronto, já estou cansado. Não, porque se um profissional de saúde, quando falar com o paciente pela primeira vez, tentar perceber qual é o benefício profundo que ele procura, que é muitas das vezes poder sorrir para os netos, ou falaste na fisioterapia, poder pegar numa criança ao colo. Eu, por exemplo, andei há uns anos atrás, agora ando muito bem em termos de fisioterapia, mas eu sofri muito também por causa das costas, por causa da minha profissão, e eu procurava um fisioterapeuta que me deixasse pegar a minha filha ao colo. Percebes? Isto é o benefício profundo. E tu, como profissional de saúde, quando procuras satisfazer o benefício profundo, vais muito mais direto àquilo que o paciente quer. Às vezes não é só aquilo que tu achaste que era da primeira vez, ou é um bocado menos, ou é um bocado ao lado, ou é um pouco mais. E tentar entender o benefício para depois perceber o que é que temos que fazer para transformar isto. E aí é que tu ajudas as pessoas. Brutal. Faz todo sentido, porque aí você sabe o que ele realmente quer e você consegue entregar essa transformação. E com isto és um melhor profissional de saúde e és um melhor empreendedor também. Porquê? Porque na tua empresa, não é? Tu tens que saber qual é o benefício profundo ou quais são os benefícios que a tua persona, o teu cliente, aquela pessoa que tu serves, procura. E como é que é a vida daquela pessoa depois de ter encontrado e depois de tu a teres ajudado. Total. Ótima forma da gente caminhar agora para a reta final. Vamos lá. Pô, realmente. Olha, eu costumo no final aqui convidar o convidado. Convidar o convidado a deixar aqui um pensamento, um raciocínio, uma indicação, sabe? Algo que seja para essa demanda profunda do nosso espectador, do nosso... Agora é que tu me lixaste, não é? Não, mas era mesmo deixar lixado, pro Anselmo ali. Ah, tá, você tá lixado. Não, tu lixaste mesmo. Lixei mesmo. Pro Anselmo que tava começando, o que você diria pro... Aí, ó, vou te ajudar. O que você diria pro Anselmo que tá começando? Boa. E que são coisas essenciais, pilares essenciais pro Anselmo de hoje, né? Ter se tornado o Anselmo de hoje, no caso. Para o Anselmo de há 20 anos atrás, a primeira coisa que eu dizia... Há várias coisas que eu dizia, depois ficava aqui a noite toda, mas pronto. A primeira coisa que eu dizia é procura um mentor. Foi aquilo que eu disse há pouco e acho que é essencial. Eu demorei muito tempo, eu cometi muito erro, eu dei muita volta, fiz muita asneira para conseguir ser o empreendedor que sou 20 anos depois. Eu se calhar conseguia fazer isto em 5 anos. Percebes? Isto é... Procura um mentor. Procura um mentor. Ajuda-te a atalhar. Depois, outra coisa que eu poderia dizer, isto até pode parecer que estou a gozar, mas eu se calhar pegava no Anselmo de há 25 anos atrás e se calhar dizia-lhe, podes começar agora. Ok? Que eu comecei muito cedo, mas para aqueles que estão na dúvida se devem começar agora ou se devem começar daqui a uns anos, já deviam ter começado. Porque se as pessoas têm a vontade de começar, se sabem a direção, a partir do momento que saibam a direção, que comecem a caminhar. A melhor forma, isto eu gosto imenso de dizer porque toda a gente procura a perfeição antes de começar. A perfeição não existe. E se tu queres atingir algo que seja mais semelhante com a perfeição possível, porque a perfeição não existe, mas o mais semelhante é começa agora, testa, mede e corrige. E repete. E então, quanto mais cedo tu começares, mais cedo tu vais avaliar, mais cedo tu vais corrigir
e vais estar mais próximo da perfeição. E então, se queres chegar a algum lado, começa mais cedo. Esta é outra das coisas que eu dizia. Se calhar, o que é que eu dizia mais? Não, só agora ele já tem uma lista de tarefa pra fazer, pô. Se disser mais, ele vai ficar perdido, mas faz posso sentido. te dizer para aquelas, como estávamos há pouco, montar a clínica, não é? Muitas das pessoas não sabem qual é o primeiro passo, não é? Para montar a tua primeira clínica. E a primeira coisa é tu saberes o teu propósito. Porque é muito... Normalmente quando montas a primeira clínica, onde é que eu vou trabalhar? Primeiro procura o sítio, ou primeiro procura o arquiteto, ou primeiro... Esquece, não é aí que começa a obra. Tu primeiro tens que saber qual é o teu propósito, para saberes qual é a pessoa que tu vais servir e o que é que ela vai ganhar com o teu serviço. E depois de definires isto, ok, e agora vou começar Porque aqui é que começam os negócios. É no propósito e é no cliente, é na persona, é no teu nicho. É por aí que tu tens que começar. Já disse muita coisa, pá. O Anselmo já tem muita. O Anselmo de 20 anos já tem muita coisa para fazer agora. 20, 18, pá, dizia-lhe até mais cedo se eu quisesse ouvir. Mas não me ouvia, se calhar com 18 anos não me ouvia. Sei muito bem o que é que ele queria, também não é para este podcast, né? Não, e o horário não permite. Não. Mas, Anselmo, brutal, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo e eu acho que tem muito insight aí para você. Mesmo que você seja da área da saúde ou não, tem muito insight aí pra você. E é isso, gente. Subscreve no canal, deixa o like se você gostou do conteúdo. E tamo junto, como eu sempre digo, é só o começo.